Qual o valor de uma supervisão em psicoterapia? Até quando o psicólogo precisa de supervisão? A questão do valor, isso é uma coisa individual, né? Tipo, do terapeuta cobrar e tal. O que a maioria, pelo menos eu acredito que a maioria faça, é justamente cobrar o valor de uma sessão, tá? Então, o valor de uma sessão normal. Então, porque como aquilo, a ideia é trabalhar ali num horário, tipo, como se fosse 1 hora ou 50 minutos também, e é o horário do terapeuta, né, normal do dia a dia, da semana dele, então eles costumam cobrar o valor de uma sessão. E aí vai variar de profissional para profissional quanto cada um cobra no valor da sessão, tá? E a questão é que às vezes a supervisão não precisa ser necessariamente semanal, né? A sessão pode ser, às vezes, a supervisão pode ser mensal, pode ser quinzenal, que seja, né? E aí o valor às vezes não fica tão alto. Mas o que muitos profissionais fazem, que eu conheço, é cobrar o valor da sessão. Então, o valor de uma sessão normal, uma paciente normal, ele cobra esse valor para supervisão. Aí, se for uma coisa diferente, por exemplo, não, eu quero uma supervisão que seja de sábado à tarde e por mais tempo, 2 horas e tal, dependendo, né, vai saber, né? Aí eu acho que seja um pouco diferente, mas daí eu acho que é de cada profissional, tá? Então, não tem uma regra nesse sentido. Agora, em quanto tempo o psicólogo precisa ter supervisão? Isso é uma coisa, eu acho que é variado também, tá? Isso é uma coisa variada, eu acho que até o profissional se sentir, digamos, capacitado com aquilo dele já ter trabalhado com suas próprias crenças, né, sobre o trabalho, sobre o tratamento e tal, sobre ele, né, como terapeuta, coisa assim, dele estar se sentindo preparado para lidar com todas as dificuldades que possam aparecer. Mas é sempre bom, né? É sempre bom, de vez em quando, que seja, uma vez por mês ou cada 2 meses, que sei lá, fazer um encontro, alguma coisa assim, para ver, para colocar as coisas em xeque, assim, para ver. Ou quando você sente uma necessidade, né? Acontecer algum problema, aí você vai lá para atrás do profissional que segundo empacou, né? Empacou em alguma coisa que você não está conseguindo enxergar, aí você vai atrás de um supervisor para que ele te oriente um pouquinho mais, te volte ali no trilhos, né? Te bote nos trilhos, te dê um pouco de luz, e aí depois você segue em frente com a terapia e tal, e continua, tá? Então, assim, não existe até quando ele precisa, vai depender de cada pessoa, tá? Vai depender do terapeuta, né? Do terapeuta iniciante. O que é aconselhado, né? Sempre no início, buscar uma supervisão, justamente porque é para você ter uma base, né? Para você ter uma base, para ele te ajudar a se estabelecer, porque daí vão começar a surgir principalmente crenças normalmente disfuncionais, né? Sobre o seu próprio trabalho, sobre a sua própria capacidade como terapeuta, crenças ali que você tem a respeito do paciente, daquele paciente específico, que às vezes você sozinho você vai ter dificuldade de lidar. Então, nessa situação, o supervisor, digamos assim, vai ajudar o supervisionado, né? O supervisando, né? A lidar com isso, com essas coisas e ir aprendendo a lidar melhor. E aí, conforme ele vai ficando mais tranquilo essas coisas, aí não tem tanto a necessidade, pelo menos não que seja com uma frequência tão grande, tá? Então não existe tempo. Infelizmente, a resposta para as duas perguntas que você fez depende, né? Então, qual o valor de supervisão depende de cada profissional, mas basicamente, normalmente é o valor de uma sessão, e até quando precisa fazer, depende também, mas é aconselhado começar a fazer, pelo menos para lidar com as suas crenças disfuncionais sobre o trabalho, sobre terapia, sobre você como terapeuta, sobre você com aquele cliente específico, que seja, né? E conforme você vai aprendendo essas coisas, aí vai... Igual a terapia mesmo da TCC, por exemplo, a gente tem as metas, tem o trabalho, conforme a gente vai atingindo aquelas metas, a gente vai espaçando as sessões. Então, na supervisão não poderia ser diferente.